Meu nome é Samantha Wilson, tenho 32 anos e, até recentemente, fui casada com David por 7 anos. Eu o sustentava durante o desemprego, enquanto mantive nosso estilo de vida com minha carreira em marketing. Seu pai, Harold, e eu tínhamos um vínculo especial do qual David secretamente se ressentia. Quando Harold morreu e deixou 62 milhões de dólares para David, tudo mudou da noite para o dia. O marido carinhoso que eu conhecia desapareceu, substituído por um estranho cruel que zombou: "Você não me serve mais", enquanto me expulsava. Mal sabia ele que Harold havia planejado essa traição o tempo todo. Se você estiver assistindo a este vídeo, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para ouvir como o karma fez a justiça mais satisfatória quando meu ex descobriu o que o testamento realmente dizia. Cresci em uma família de classe média em Connecticut, onde o trabalho duro era valorizado acima de tudo. Meus pais se sacrificaram para me dar oportunidades que eles nunca tiveram, incluindo uma faculdade. Me formei em administração de empresas e rapidamente obtive sucesso em marketing. Números sempre fizeram sentido para mim, e eu tinha um talento especial para organização e planejamento financeiro que me serviu muito profissionalmente. Mesmo na faculdade, amigos me procuravam para pedir conselhos sobre orçamento. No fundo, eu sonhava em abrir meu próprio negócio de consultoria algum dia. Mas esse sonho foi deixado de lado quando conheci David. Nossos caminhos se cruzaram na festa de aniversário de um amigo, 7 anos atrás. David se destacou imediatamente com seu sorriso carismático e sua capacidade de chamar a atenção em qualquer ambiente. Ele era bonito, criativo e falava com paixão sobre suas ambições em design arquitetônico. Quando ele se aproximou de mim com 2 taças de vinho e uma frase encantadora sobre me poupar de conversas chatas, me senti imediatamente atraída por ele. A arquitetura é criar espaços que mudam a forma como as pessoas se sentem, ele me disse naquela noite. Quero projetar edifícios que inspirem as pessoas. Sua paixão era magnética. Conversamos até a festa acabar, e ele pediu meu número na saída. Nossa química era inegável. Depois de 6 meses de namoro, David me pediu em casamento durante um fim de semana em uma cidade litorânea. O anel era modesto, mas lindo, e eu aceitei sem hesitar, acreditando ter encontrado meu parceiro para a vida toda. Nosso casamento foi pequeno, mas alegre. Olhando para trás agora, havia sinais que eu preferia ignorar. David havia mudado de emprego 2 vezes durante nosso curto namoro, sempre com histórias sobre chefes difíceis ou empresas que não reconheciam seu talento. Eu acreditava nele completamente e tinha certeza de que sua carreira eventualmente decolaria. O padrão continuou depois do casamento. David começava um emprego com entusiasmo, depois gradualmente ficava frustrado e pedia demissão ou era demitido em poucos meses. Ele sempre tinha explicações que pareciam razoáveis na época, mas nossa estabilidade financeira dependia inteiramente de mim. Eu assumia projetos extras e trabalhava mais horas para compensar, dizendo a mim mesma que era temporário. David me garantia que sua grande chance estava logo ali. Quando minha carreira decolar, cuidarei de você do jeito que você merece, prometia. Eu acreditava nele porque queria. Meu primeiro encontro com Harold Wilson, meu sogro, foi intimidador. Ele era um empresário de sucesso, com reputação de ser exigente e direto. David havia me avisado que seu pai era difícil de agradar, e eu estava receosa em causar uma boa impressão. Para minha surpresa, Harold e eu nos conectamos imediatamente. Ele fez perguntas ponderadas sobre minha carreira e ouviu com genuíno interesse. Depois do jantar, ele me convidou para conhecer seu escritório em casa, onde me mostrou sua coleção de livros de negócios, muitos dos quais eu já havia lido. Você entende o valor da responsabilidade financeira, comentou Harold. Isso é algo que tento ensinar ao David há anos. Com o tempo, nosso relacionamento se fortaleceu. Harold nos convidava para jantares de domingo, o que se tornou uma tradição. Enquanto David frequentemente encontrava desculpas para sair mais cedo, Harold e eu discutíamos tendências de negócios e estratégias de investimento. Ele começou a me orientar informalmente, recomendando livros e compartilhando a sabedoria de suas décadas de experiência. Você me lembra de mim mesmo na sua idade, disse-me certa vez. A diferença é que você tem empatia para equilibrar sua ambição. David ficou cada vez mais ressentido com nossa conexão. Ele fazia comentários desdenhosos sobre nossas conversas e me acusava de tentar impressionar seu pai.
O que ele não conseguia perceber era que Harold simplesmente apreciava meu interesse genuíno em aprender. Com o passar dos anos, nossas dificuldades financeiras se intensificaram. David permaneceu desempregado por períodos mais longos e sua busca por emprego tornou-se cada vez mais tímida. Quando sugeri gentilmente que ele poderia considerar outras posições fora da arquitetura, ele me acusou de não acreditar nele. Nossas discussões sobre dinheiro tornaram-se mais frequentes e acaloradas. Você me faz sentir um fracasso, ele dizia. Sabe como é viver na sua sombra? A verdade é que eu estava exausta de carregar sozinha o fardo financeiro. Assumi um cargo de gerência que exigia mais horas de trabalho e mais viagens. Embora a promoção tenha ajudado nossas finanças, colocou um peso extra no nosso casamento. David alegava que eu estava priorizando o trabalho em detrimento do relacionamento, sem nunca reconhecer que meu trabalho árduo nos mantinha à tona. 3 anos depois de casados, Harold foi diagnosticado com câncer terminal. O prognóstico era sombrio, dando-lhe menos de 1 ano de vida. A notícia arrasou David e eu, mas processamos o luto de maneiras diferentes. Imediatamente me dispus a ajudar nas visitas e consultas no hospital, enquanto David parecia se retrair emocionalmente. A doença de Harold revelou mais sobre o caráter de David. Durante as reuniões familiares, David representava o luto de forma dramática quando os outros estavam observando, mas checava o celular constantemente quando achava que ninguém estava olhando. Chegava atrasado às consultas no hospital e saía cedo, sempre com desculpas plausíveis. Enquanto isso, Harold e eu nos aproximamos. Durante seus momentos de lucidez entre os tratamentos, ele compartilhava histórias sobre sua vida e sua filosofia de negócios. Ele confidenciou preocupações sobre a abordagem de David em relação a dinheiro e responsabilidade. Eu amo meu filho, disse-me Harold durante uma conversa particular, mas me preocupo com o julgamento dele, especialmente quando se trata de finanças. Em suas últimas semanas, Harold pediu para falar comigo a sós. Sua estrutura, antes poderosa, estava agora frágil, mas sua mente permanecia afiada. Ele me agradeceu por trazer estabilidade à vida de David e por ser a filha que ele nunca teve. Algo em sua expressão sugeria que ele queria dizer mais, mas ele simplesmente apertou minha mão e disse: confie que eu vejo tudo claramente. Quando Harold faleceu, eu estava ao lado dele. David chegou 20 minutos depois de seu pai já ter ido embora, tendo se atrasado em uma cafeteria porque hospitais o deixavam desconfortável. Segurei a mão de Harold até o fim, prometendo-lhe que cuidaria de David e honraria sua memória. Eu não fazia ideia de quão profético aquele momento se tornaria. O funeral foi realizado na igreja favorita de Harold, repleta de colegas de trabalho, amigos e familiares. Passei dias ajudando a organizar o funeral, selecionando músicas que Harold teria apreciado e garantindo que cada detalhe honrasse sua memória. David contribuiu pouco para o planejamento, alegando que a dor dificultava sua concentração em questões práticas. Fiz um elogio sincero que levou muitos às lágrimas, falando sobre a sabedoria, a generosidade e o profundo impacto de Harold na minha vida. David sentou-se na primeira fila, ocasionalmente enxugando os olhos secos com um lenço. Após a cerimônia, a maioria das condolências foi dirigida a mim, e não a David, o que, percebi, o incomodou enormemente. Na recepção, David permaneceu distante, interagindo com os convidados enquanto eu cuidava do buffet, agradecia a presença de todos e me certificava de que os desejos de Harold para o evento fossem atendidos. Vários amigos mais próximos de Harold me abraçaram calorosamente, dizendo: ele pensava em você como uma filha. Cada comentário parecia piorar ainda mais o humor de David. 2 dias após o funeral, nos encontramos com o advogado de Harold para a leitura do testamento. O escritório estava sóbrio e formal, com os familiares sentados ao redor de uma grande mesa de mogno. O advogado, Sr. Lawson, começou com a linguagem jurídica padrão antes de abordar a distribuição de bens. Ao meu filho, David Wilson, deixo a quantia de $62 milhões. A sala ficou em silêncio. A expressão de David transformou-se instantaneamente de pesar performático em júbilo atordoado. Ele apertou minha mão com tanta força que doeu, mas eu estava chocada demais para reagir. Harold tinha tido sucesso, mas nenhum de nós fazia ideia de que ele valia tanto. O Sr. Lawson continuou lendo, detalhando legados menores para instituições de caridade e funcionários de longa data. Notei sua formulação cuidadosa sobre a herança de David, mencionando disposições e condições nos documentos anexos. Mas, naquele momento, o significado me escapou.
David certamente não estava prestando atenção a esses detalhes, sua mente já fervilhava de possibilidades. Precisamos comemorar, anunciou David assim que saímos do escritório do advogado. Sem me consultar, ele fez reservas no restaurante mais caro da cidade, pediu champanhe e chamou amigos para se juntarem a nós. Sua tristeza havia desaparecido, completamente substituída por planos eufóricos sobre como gastar sua recém-adquirida riqueza. Na manhã seguinte, acordei e encontrei David ao telefone com uma concessionária de carros de luxo. À tarde, ele havia comprado um carro esportivo de $200.000 sem discutir o assunto comigo. Quando expressei surpresa com a compra impulsiva, ele ignorou minhas preocupações. É minha herança, disse-ele com uma rispidez que eu nunca tinha ouvido antes. Não preciso de permissão para gastá-la. Em poucos dias, as mudanças financeiras se tornaram evidentes. David transferiu grandes somas de dinheiro para novas contas, apenas com seu nome. Quando entrei no nosso aplicativo bancário conjunto, descobri que as senhas tinham sido alteradas. Ele ignorou minhas perguntas, dizendo que estava organizando as coisas e que explicaria mais tarde. Novas pessoas apareceram de repente em nossas vidas. David reconectou-se com velhos amigos que eu nunca o tinha ouvido mencionar antes. Parceiros de negócio surgiram com oportunidades de investimento que precisavam de atenção imediata. Nossa casa, antes tranquila, estava constantemente cheia desses estranhos discutindo negócios e oportunidades. Os gastos de David aumentaram drasticamente. Roupas de grife substituíram todo o seu guarda-roupa. Ele falava em comprar propriedades de férias em lugares exóticos. Jantares em restaurantes exclusivos tornaram-se eventos noturnos, raramente com convites meus. Quando perguntei sobre essas despesas, David se mostrou irritado. Você sabe quanto dinheiro eu tenho agora? Isso não é nada, disse ele, com desdém. Você precisa ajustar seu pensamento. Tentei me reconectar com ele, acreditando que a tristeza e a riqueza repentina estavam causando mudanças temporárias de comportamento. Preparei seu prato favorito certa noite, colocando velas e vinho na mesa. Ele não apareceu. Minhas ligações foram para a caixa postal. Ele voltou para casa depois da meia-noite, cheirando a colônia cara e álcool, e mencionou algo sobre um jantar de investimento antes de adormecer. Na manhã seguinte, sugeri que conversássemos sobre nossos planos para o futuro, agora que nossa situação financeira havia mudado tão drasticamente. Talvez eu pudesse reduzir minha jornada de trabalho. Talvez pudéssemos finalmente começar a família que havíamos discutido anos atrás. David deu respostas vagas e evasivas. Temos bastante tempo para resolver isso, disse ele, já rolando as páginas do celular. Preciso me concentrar em administrar esse dinheiro agora. Sugeri gentilmente terapia de luto, observando que a mudança drástica em seu comportamento poderia estar relacionada à perda do pai. David zombou da ideia. Não preciso de terapeuta, disparou. Preciso que você pare de me analisar e me dê um pouco de espaço. Fechei o laptop e me inclinei para a frente, olhando cada um nos olhos. Por 15 anos, vocês viveram suas vidas como se eu não existisse. Vocês comemoraram feriados, compartilharam marcos, apoiaram uns aos outros nas dificuldades. Vocês eram uma família em todos os sentidos da palavra, só que sem mim. E essa foi a escolha de vocês. Nada está acontecendo com o nosso casamento, disse-lhe friamente. Mas algo está acontecendo com você. Você se tornou controladora desde que o dinheiro entrou. Controladora? Mal te vejo há semanas, respondi, chocada com a acusação. Talvez você esteja com ciúmes, sugeriu ele com um sorriso cruel. Talvez você não consiga lidar com o fato de eu finalmente ter sucesso enquanto você vem me dominando na carreira há anos. A discussão se intensificou até que David disse algo que me deixou perplexa. Talvez você finalmente esteja me enxergando como eu realmente sou, e não como você tentou me moldar. 3 semanas após o funeral, finalmente o confrontei diretamente. Depois de mais uma noite com ele voltando para casa de madrugada, perguntei o que estava acontecendo com o nosso casamento. Fiquei sozinha na cozinha, com a sensação de estar olhando para um estranho com o rosto do meu marido. A presença de David em nossa casa tornou-se cada vez mais rara. Em algumas noites, ele nem aparecia, dando desculpas esfarrapadas sobre reuniões tardias ou drinks com investidores quando eu pedia. Minhas ligações ficavam sem resposta por horas, às vezes dias.
Quando enviei mensagens expressando preocupação, suas respostas foram curtas e irritadas. Nossa conta corrente conjunta, que antes continha nossas economias compartilhadas, estava quase vazia. Saques vultosos apareceram sem nenhuma explicação. Quando perguntei a David sobre essas mudanças financeiras, ele me ignorou, dizendo que havia transferido fundos para veículos de investimento melhores e que eu não entenderia as complexidades. Certa manhã, encontrei no bolso do paletó dele um recibo de um jantar de $5.000 em um restaurante que tínhamos considerado para o nosso aniversário, mas achamos caro demais. A conta incluía champanhe de $200 e vários pratos principais. Quando questionado, David alegou que era um jantar de negócios, mas não soube explicar por que havia ocorrido às 23 horas de um sábado. Minhas suspeitas aumentaram quando chegaram os extratos do cartão de crédito, mostrando cobranças por joias que eu nunca havia recebido e quartos de hotel na nossa cidade. David também havia dado a entrada para uma propriedade à beira-mar em Malibu sem me avisar. A corretora ligou para nossa casa para confirmar os detalhes, surpresa por eu não saber nada sobre a compra. Seu marido disse que era uma surpresa para a família, disse ela, desculpando-se. A confirmação dos meus medos veio na forma de uma mensagem de texto mal direcionada. O celular do David tocou certa manhã, enquanto ele estava no chuveiro. Pensando que poderia ser importante, olhei para a tela e vi uma mensagem de alguém chamada Verônica. A noite passada foi incrível. Já sinto sua falta. Quando você pode se afastar dela de novo? Minhas mãos tremiam enquanto eu repassava as mensagens anteriores, cada uma mais contundente que a anterior. Fotos, conversas íntimas, planos para o próximo encontro, tudo isso enquanto eu trabalhava para nos sustentar antes da herança. As evidências sugeriam que o caso havia começado logo após o funeral de Harold. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação da minha amiga Kimberly, hesitante e desconfortável. Não sei como te dizer isso, começou ela, mas vi o David ontem no Riverside Mall com uma mulher. Eles foram muito carinhosos. Achei que você deveria saber. Quando David voltou para casa naquela noite, coloquei o celular dele e os extratos do cartão de crédito na mesa da cozinha. Descrevi o que Kimberly tinha visto e perguntei a verdade, mantendo a voz firme apesar do meu interior em ruínas. A reação de David mudou de choque para negação e raiva em segundos. Ele me acusou de espioná-lo e invadir sua privacidade. Quando me mantive calmo e apontei para as evidências, sua estratégia mudou. Tudo bem, disse-lhe finalmente, com frieza e indiferença. E daí se eu estou saindo com alguém? Eu mereço ser feliz. Você é casado, lembrei-o, ainda lutando para processar sua insensibilidade. Com alguém que não pode me dar o que preciso, respondeu ele. Verônica me entende de maneiras que você jamais conseguiria. Ela aprecia minha visão e apoia minhas ambições sem julgamentos. A crueldade aumentou quando ele nos comparou, citando a juventude, a aparência e a disposição de Verônica para viver a vida ao máximo, em contraste com a minha constante preocupação com orçamentos e responsabilidades. Cada palavra era precisamente direcionada para causar o máximo de dor. Eu me contentei com você, David, continuou ele, com a voz transbordando de desprezo. Você estava seguro e estável quando eu precisei. Eu me ressentia de como meu pai preferia você, de como ele ouvia suas opiniões em vez das minhas. Eu te apoiei por anos, eu disse, lutando contra as lágrimas. Eu acreditei em você quando ninguém mais acreditava. Você me apoiou porque podia me controlar, ele retrucou. Você adorava usar seu sucesso contra mim, me fazendo sentir pequeno. Admita, você ficou porque achava que o Harold acabaria nos deixando dinheiro, e queria a sua parte. Suas acusações eram tão absurdas, tão contrárias à realidade, que eu mal conseguia formular uma resposta. Ele estava reescrevendo toda a nossa história, colocando-se no papel de vítima e a mim como uma interesseira manipuladora, quando eu era a única que trabalhava 60 horas por semana para manter nossa casa funcionando enquanto ele se dedicava a um empreendimento fracassado após o outro. Apesar das revelações devastadoras, uma parte de mim ainda queria salvar nosso casamento. Sugeri terapia, lembrando-o dos bons momentos que compartilhamos e das promessas que fizemos um ao outro. Ofereci-me para assinar um acordo pós-nupcial se ele estivesse preocupado com o dinheiro. David riu friamente das minhas sugestões. A terapia não vai resolver isso. Eu segui em frente. Você também deveria. Quando a realidade da situação me atingiu de frente, senti o quarto girar.
Minha respiração ficou ofegante quando o primeiro ataque de pânico que eu já tinha me atingiu. David observou impassivelmente enquanto eu lutava para respirar, sem fazer nenhum movimento para me ajudar ou confortar. Quando finalmente me recompus, David subiu as escadas e voltou com uma mala, que começou a encher com minhas roupas do armário. Entrei em contato com advogados de divórcio, disse ele, com naturalidade. Eles entrarão em contato. Estou disposto a lhe oferecer um acordo generoso se você facilitar as coisas e for embora em silêncio. A casa está em meu nome, então você precisa ir embora hoje à noite. Enquanto empurrava a mala feita às pressas em minha direção, proferiu as palavras que me assombrariam por meses: você é inútil para mim agora. Parada na porta do que fora nossa casa por 5 anos, olhei para trás, para o estranho que havia substituído meu marido, e percebi que o dinheiro não havia mudado David. Apenas havia revelado quem ele realmente era o tempo todo. Na primeira noite depois de ser expulsa de casa, fiquei sentada no carro por horas, sem conseguir processar o que tinha acontecido. Por fim, liguei para minha amiga Jéssica, que imediatamente me ofereceu um quarto vago. Quando cheguei ao apartamento dela, com a mala na mão, ela me olhou e me abraçou sem fazer perguntas. Na manhã seguinte, meu corpo reagiu ao trauma com sintomas físicos. Minhas mãos não paravam de tremer. A náusea tornava impossível comer. O mundo parecia distante e irreal, como se eu estivesse observando tudo através de um vidro grosso. Jéssica me trouxe chá e torradas, sentando-se em silêncio ao meu lado enquanto eu olhava fixamente para a parede. Ele me jogou fora como se eu não fosse nada, sussurrei finalmente. 7 anos juntos, e ele me jogou fora num instante. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de choque e confusão. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, incapaz de me imaginar sentada em reuniões e tomando decisões quando mal conseguia decidir se saía da cama todas as manhãs. Minha aparência, antes uma prioridade, tornou-se irrelevante. Usei a mesma calça de moletom por dias, sem me preocupar em arrumar o cabelo ou me maquiar. Jéssica gentilmente me incentivou a comer pequenas refeições e beber água, mas tudo tinha gosto de papelão. O sono vinha apenas em intervalos breves, cheios de pesadelos. Eu acordava ofegante, sonhando que estava caindo ou sendo abandonada em lugares vazios. O peso da traição parecia uma pressão física no meu peito, tornando cada respiração um esforço. Depois de uma semana existindo nesse estado de suspensão, preocupações práticas me forçaram a voltar à funcionalidade. Eu precisava de um lugar para morar. Meu salário, embora bom, não dava para pagar nada comparável à casa que eu dividia com David, especialmente em nossa cidade cara. Passei horas navegando por anúncios de aluguel, até que finalmente encontrei um pequeno apartamento de um quarto com um depósito de segurança razoável. Reunir meus pertences foi outra humilhação. Combinei com David por mensagem de texto um horário em que ele estaria fora. Entrar no que antes era minha casa com Jéssica e o namorado dela para ajudar a carregar as caixas foi surreal. Muitos dos meus itens pessoais, incluindo relíquias de família e joias herdadas da minha avó, estavam misteriosamente desaparecidos. Fotos que eu havia moldurado cuidadosamente foram encontradas no lixo. Meu escritório em casa estava completamente vazio, e meu computador sumiu. Ele está fazendo isso de propósito, disse Jéssica, observando-me descobrir minhas ferramentas de jardinagem quebradas ao meio. Ele quer te machucar. Os papéis oficiais do divórcio chegaram por correio 2 semanas depois de eu ter me mudado para o meu novo apartamento. David havia contratado Thomas Bernard, um advogado de divórcio notoriamente agressivo, conhecido por representar clientes ricos em divisões contenciosas. A linguagem jurídica era fria e desdenhosa, referindo-se ao nosso casamento como irremediavelmente rompido e propondo termos que me deixariam com praticamente nada. Tive dificuldade em encontrar representação jurídica que pudesse pagar. Depois de várias consultas com advogados que exigiam honorários muito acima das minhas possibilidades, encontrei Melissa Kwan, uma advogada recém-licenciada, disposta a aceitar meu caso com um desconto. A inexperiência dela me preocupou, mas sua genuína indignação com os termos do acordo proposto foi reconfortante. Isso é completamente injusto, disse ela, revisando os documentos. Ele alega que você não contribuiu com nada para os bens do casamento, apesar de tê-lo sustentado durante anos de desemprego, e não está oferecendo pensão alimentícia, apesar da duração do casamento e da significativa disparidade de renda.
O acordo proposto me ofereceu um pagamento único de $20.000 em troca da anulação de todas as reivindicações sobre os bens conjugais e da assinatura de um acordo de confidencialidade. O valor mal cobriria alguns meses de despesas em nossa cidade. Meu advogado ficou chocado com os termos. Ele espera que você recomece sua vida praticamente sem nada depois de 7 anos de casamento. Isso é um insulto, disse Melissa. E o acordo de confidencialidade visa claramente impedi-la de discutir o comportamento dele publicamente. Minha realidade financeira tornou-se cada vez mais precária. Nossas contas conjuntas foram esvaziadas. Meus cartões de crédito foram cancelados repentinamente, sem aviso prévio. Calculei quanto tempo minhas economias pessoais durariam, incluindo aluguel, contas de luz e honorários advocatícios. A resposta foi alarmante: menos de 6 meses. A procura de emprego, embora emocionalmente devastada, revelou-se desafiadora. Meu desempenho no cargo atual estava sendo prejudicado pela falta de sono e pela ansiedade constante. Várias reuniões com meu gerente terminaram com avisos sobre prazos perdidos e comportamento distraído. O contraste entre minha luta e o luxo de David era gritante. As redes sociais o mostravam passando férias na Europa com Verônica, jantando em restaurantes com estrelas Michelin e participando de eventos exclusivos. Após um mês de idas e vindas jurídicas, Melissa deu um conselho difícil. Travar uma batalha judicial prolongada contra alguém com os recursos de David provavelmente o levaria à falência antes mesmo de chegarmos a uma decisão favorável, explicou ela gentilmente. Às vezes, aceitar um acordo injusto é a única opção prática quando a alternativa é a ruína financeira. Com relutância e um profundo sentimento de injustiça, concordei em aceitar uma oferta ligeiramente melhorada de $35.000 e 6 meses de cobertura de seguro-saúde. Os termos ainda incluíam um acordo de confidencialidade, que me ressentia, mas não podia me dar ao luxo de contestar. No dia em que assinei o acordo preliminar, minha mão tremia tanto que mal conseguia assinar. David não estava presente, tendo delegado tudo aos seus advogados. Eu me sentia vazia, como se algo essencial tivesse sido arrancado de dentro de mim. Para a reunião final do divórcio, cheguei cedo ao escritório do advogado, vestida com a roupa mais profissional que ainda tinha. David chegou 20 minutos atrasado, saindo de um carro de luxo onde Verônica me esperava, mexendo no celular. Ele usava um terno novo e caro e um relógio de grife, parecendo bronzeado e descansado. Vê-lo, aparentemente tão indiferente à destruição do nosso casamento, provocou uma dor física no meu peito. Dentro da sala de conferências, David demonstrou uma gentileza afável para com os advogados presentes. Espero que esteja bem, Samantha, disse-lhe com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você está ótima. A reunião transcorreu com eficiência, com documentos passados para assinaturas e breves explicações sobre os termos finais. Notei que o Sr. Lawson, advogado de Harold que havia lido o testamento, observava os procedimentos com uma expressão estranha. Quando David apressou o processo, claramente ansioso para concluí-lo, o Sr. Lawson ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas não disse nada. Assim que assinei o último documento, encerrando oficialmente meu casamento, David imediatamente se levantou e se dirigiu à porta. Meu advogado cuidará do resto. Tenho um outro compromisso, disse ele. Antes de sair, virou-se brevemente. Desejo-lhe tudo de bom, Samantha. De verdade. A insinceridade de suas palavras foi o insulto final. Fiquei imóvel enquanto ele partia, sentindo-me simultaneamente destruída e estranhamente liberta. O casamento que definirá os últimos 7 anos da minha vida estava oficialmente encerrado não com respeito mútuo, mas com crueldade calculada. 3 dias após a finalização do divórcio, recebi uma ligação inesperada de um homem que se apresentou como Walter Green, advogado pessoal de Harold. Cuidei dos assuntos jurídicos mais íntimos do Sr. Wilson por 30 anos, explicou ele. Há outras questões relacionadas ao patrimônio dele que exigem sua atenção. O senhor estaria disposto a se reunir comigo? Minha reação inicial foi de desconfiança. Seria mais uma tática de David para extrair algo mais de mim? Hesitei, explicando que o divórcio já estava finalizado. Isso não tem relação com o seu processo de divórcio, Walter me assegurou. Ou melhor, tem, mas não da maneira que você imagina. Por favor, senhorita Wilson, esta reunião será benéfica para você. A curiosidade venceu a cautela, e concordei em encontrá-lo no dia seguinte em seu escritório no centro da cidade.
O endereço me levou a um pequeno, mas elegante escritório de advocacia, especializado em planejamento patrimonial e fundos fiduciários. Walter Green se mostrou um senhor idoso, com olhos gentis e um jeito ponderado de falar. Obrigado por vir, disse ele, indicando-me uma cadeira confortável. Antes de começarmos, preciso perguntar: foi o David quem iniciou o divórcio de vocês, ou você? A pergunta pareceu estranha, mas respondi honestamente. Foi ele. Ele me expulsou de casa e já tinha contatado advogados de divórcio antes de me dizer que queria terminar o nosso casamento. Walter assentiu, anotando. E você contestou o divórcio ou tentou a reconciliação? Perguntou ele. Expliquei que inicialmente havia sugerido terapia e tentado salvar o casamento, mas David tinha sido inflexível em terminar as coisas rapidamente. Entendo, disse Walter, parecendo aliviado com minhas respostas. Isso confirma o que eu suspeitava. Ele abriu uma gaveta e retirou um envelope lacrado. Harold Wilson não foi apenas meu cliente, mas meu amigo por 3 décadas. Ele me confidenciou suas preocupações quanto ao caráter e à capacidade financeira do filho. Harold criou um testamento secundário com instruções específicas de que ele só seria revelado sob certas condições. Minha confusão deve ter sido evidente, pois Walter continuou com um sorriso gentil. Senhorita Wilson, posso fazer uma pergunta direta? A senhora leu o testamento completo ou se baseou no resumo fornecido na leitura? Recebi uma cópia, mas com tudo acontecendo tão rápido, perdi a fala, percebendo que não havia lido o documento na íntegra, presumindo que o advogado tivesse abordado todos os pontos relevantes durante a leitura. Walter soltou uma risada surpresa. Você ao menos leu o testamento? Perguntou, incrédulo. Abriu o envelope e colocou um documento à minha frente. A herança de 62 milhões de dólares para David estava de fato especificada, mas com condições que foram deliberadamente omitidas durante a leitura pública, por instrução de Harold. Minhas mãos tremiam ao ler o trecho destacado. A quantia mencionada de 62 milhões de dólares é legada ao meu filho, David Wilson, sob a condição de que ele permaneça casado com Samantha Wilson por um período mínimo de 5 anos após a minha morte. Durante esse período, o principal será mantido em um fundo fiduciário, com distribuição apenas da renda. Caso David inicie um processo de divórcio ou separação de Samantha dentro desse período de 5 anos, 80% do principal restante dos juros acumulados reverterão imediatamente para Samantha Wilson, para serem depositados em um fundo fiduciário sob seu controle exclusivo. Abaixo dessa linguagem formal, havia uma carta pessoal de Harold, escrita à mão e endereçada a mim. Samantha, se você está lendo isso, então meu filho fez a escolha que eu temia. Tenho observado você apoiar David emocional e financeiramente há anos, demonstrando a responsabilidade e o caráter que lhe faltam. Tenho observado o ressentimento dele pelo seu relacionamento comigo e o sentimento de direito que ele tem em relação ao dinheiro que não conquistou. Esta provisão não visa aprisionar nenhum de vocês em um casamento infeliz, mas sim protegê-los caso David revele sua verdadeira natureza quando a riqueza entrar em jogo. Você tem sido mais criança para mim do que David em muitos aspectos, demonstrando os valores que tentei incutir nele. Este dinheiro não compra felicidade, mas em suas mãos, confio que será usado com sabedoria. Perdoe a manipulação de um velho, mas eu precisava garantir que a justiça prevalecesse. Lágrimas turvaram minha visão quando terminei de ler as palavras de Harold. A sala pareceu girar ao meu redor enquanto eu percebia as implicações. Isso é executável? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Completamente, confirmou Walter. Harold criou um fundo fiduciário sólido com essas condições específicas. O advogado de David, na leitura do testamento, era legalmente obrigado a revelar esses termos a ele, continuou. Mas ele nunca me mencionou nenhuma condição, eu disse, com as peças se encaixando de repente. Ele apressou o divórcio o mais rápido possível. A expressão de Walter se fechou. Isso sugere que David pode ter pago para que informações fossem retidas ou descoberto os termos posteriormente e tentado finalizar o divórcio antes que você soubesse. Qualquer um dos cenários constitui fraude em potencial. Ele se inclinou para a frente, colocando um cartão de visita à minha frente. Eu estaria disposto a representá-lo neste caso com o mínimo de custo. Harold gostaria que eu garantisse que seus desejos fossem respeitados. Antes que eu pudesse responder, meu telefone começou a vibrar sem parar.
Mensagens de texto e chamadas perdidas de David inundaram a tela, cada uma mais desesperadora que a anterior. Precisamos conversar imediatamente. Houve um terrível mal-entendido. Por favor, me ligue. É urgente. Walter observou as notificações com as sobrancelhas franzidas. Parece que o David acabou de descobrir o seu encontro comigo. Naquela noite, enquanto eu processava a revelação no apartamento da Jéssica, a campainha tocou repetidamente. Jéssica olhou pelo olho mágico e se virou para mim com os olhos arregalados. É o David, sussurrou. Ele parece diferente. Quando finalmente concordei em falar com ele, o contraste com o nosso último encontro foi chocante. O homem confiante e cruel que me havia descartado-se fora. Diante de mim estava alguém pálido e abalado, roupas de grife amassadas, cabelo despenteado. A arrogância havia desaparecido de sua postura. Samantha, por favor, começou ele, com a voz trêmula. Houve um terrível mal-entendido. Cometi um erro. Um erro enorme. Que erro, exatamente? Perguntei calmamente, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. O divórcio, disse-lhe rapidamente. Foi precipitado e desnecessário. Eu estava confuso, sofrendo com a perda do meu pai. Eu não estava pensando com clareza. Você pareceu muito claro quando me disse que eu era inútil para você, respondi. David se encolheu ao ouvir as próprias palavras. Eu não quis dizer isso. Eu estava sob uma pressão enorme, a herança, a responsabilidade, disse ele. Eu disse coisas terríveis das quais sempre me arrependerei. Sua atuação poderia ter sido convincente se eu não tivesse acabado de ler a carta de Harold. Observei o rosto de David, percebendo o cálculo por trás da aparente contrição. Eu ainda te amo, continuou ele, desesperadamente. Nós podemos consertar isso. Podemos nos reconciliar e recomeçar. Eu vou te compensar por tudo. Eu prometo. Fiz a pergunta que revelaria tudo. Quando você descobriu a cláusula no testamento do seu pai? Sua hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. O brilho culpado em seus olhos confirmou a suspeita de Walter de que David sabia da condição, mas apostou que eu só descobriria depois que o divórcio fosse finalizado. O divórcio já é definitivo, David, eu disse baixinho. A fachada ruiu instantaneamente. David caiu de joelhos, abandonando todo o fingimento. Por favor, você não entende. Eu já gastei milhões. Comprei imóveis, investi em startups, assumi compromissos. Verônica foi embora quando o dinheiro começou a acabar. Preciso da sua ajuda, Samantha. Podemos nos casar novamente, cumprir os termos do fundo. Você precisa da minha ajuda, repeti, a ironia quase avassaladora. Eu me empolguei, implorou ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O dinheiro, a atenção, era inebriante. Eu não era eu mesma. Olhando para ele implorando no chão do apartamento de Jéssica, refleti sobre como eu teria agido diferente com uma riqueza repentina. Eu teria garantido nosso futuro, talvez começado o negócio com que sonhava, talvez até ajudado David a perseguir suas ambições arquitetônicas de forma legítima. Você estava certo sobre uma coisa, David, eu disse finalmente. Sou inútil para você agora. As tentativas desesperadas de David de se reconciliar tornaram-se cada vez mais elaboradas nos dias seguintes ao nosso confronto. Arranjos de flores caros chegavam diariamente ao apartamento de Jéssica, até eu pedir ao porteiro que os recusasse. Joias apareciam com bilhetes implorando por uma nova chance. Ele esperava do lado de fora do meu escritório com gestos grandiosos que nos envergonhavam a ambos. Quando os presentes não me convenceram, David recorreu a amigos em comum para defenderem seu caso. A maioria percebeu sua repentina mudança de ideia, mas alguns sugeriram que eu considerasse a reconciliação para o bem de vocês dois. Ninguém sabia das condições do testamento, protegidas pela confidencialidade legal. Suas promessas atingiram proporções absurdas. Ele prometeu colocar todos os bens restantes em meu nome. Ofereceu-se para assinar um contrato que me daria controle financeiro total. Sugeriu que renovássemos nossos votos em uma cerimônia extravagante para provar seu compromisso. Cada proposta revelava que seu foco permanecia inteiramente no dinheiro, não no relacionamento que havia destruído. Enquanto isso, Walter Green agiu rapidamente para fazer cumprir os termos do testamento de Harold.
Apresentamos os documentos legais necessários para ativar a cláusula de fideicomisso, o que desencadeou uma resposta imediata dos advogados de David. Eles entraram com uma reconvenção alegando fraude e influência indevida, alegando que eu havia manipulado Harold para criar o legado condicional. O caso revelou evidências perturbadoras sobre as ações de David. Registros de e-mail mostraram que ele de fato pagou a Thomas Bernard um bônus substancial para ocultar informações sobre as condições do testamento. Transferências bancárias documentaram milhões de gastos em compras de luxo e investimentos de risco. O mais contundente foi uma troca de mensagens com Verônica discutindo como finalizar o divórcio antes que eu descobrisse as condições da herança. A juíza designada para o nosso caso, uma mulher severa com 30 anos de experiência em varas de família, deixou clara sua desaprovação do comportamento de David durante as audiências. Quando surgiram evidências das violações éticas do advogado, ela encaminhou o caso à Ordem dos Advogados do Estado para investigação. Após 3 meses de procedimentos legais, o tribunal decidiu inteiramente a meu favor. A cláusula de fideicomisso foi considerada válida e executável, e as tentativas de David de contorná-la por meio de fraude constituíram uma clara violação dos desejos legalmente expressos de seu pai. Com a decisão finalizada, de repente me vi responsável por administrar quase 50 milhões de dólares. A enormidade dessa mudança me surpreendeu inicialmente. Eu sempre fui financeiramente responsável, mas esse nível de riqueza exigia um conhecimento que eu não possuía. Em vez de tomar decisões imediatas, montei uma equipe de consultores financeiros legítimos, incluindo um planejador financeiro certificado, um advogado tributário e um especialista em investimentos com responsabilidade fiduciária. Desenvolvemos uma estratégia conservadora focada em preservar o capital e, ao mesmo tempo, gerar renda sustentável. Ao contrário dos gastos impulsivos de David, encarei a herança metodicamente, alocando fundos em várias categorias: investimentos seguros, planejamento de aposentadoria, doações para caridade e uma parcela modesta para uso pessoal. Permaneci no meu apartamento acessível, sem disposição para fazer grandes mudanças no estilo de vida até que tivesse processado completamente tudo o que havia acontecido. Os pais de David, que permaneceram distantes durante o nosso casamento, de repente se interessaram intensamente pela reconciliação. A mãe dele ligou várias vezes, primeiro tentando argumentar comigo sobre lealdade familiar, depois sugerindo que eu estava sendo vingativa. Quando me mantive firme, eles passaram a fazer ameaças implícitas de contestar o testamento, seguidas de ofertas de um acordo privado se eu dividisse a herança com o filho deles. David cometeu erros, mas ele é da família, insistiu sua mãe durante uma ligação. Harold gostaria que você o perdoasse. Harold deixou seus desejos bem claros, respondi calmamente. Ele queria que eu fosse protegida exatamente dessa situação. A tentativa final deles foi um encontro acidental cuidadosamente encenado em um restaurante, onde trouxeram um David aparentemente castigado para se desculpar mais uma vez. Pedi licença imediatamente, enviando mais tarde uma mensagem clara, por meio de Walter, de que toda a comunicação deveria ser feita por meio de nossos respectivos advogados. Ao longo desse período, gradualmente reconstruí os laços com minha própria família, que havia se distanciado durante meu casamento devido às táticas sutis de isolamento de David. Meus pais ficaram chocados com a história completa, tendo visto apenas a versão resumida do nosso relacionamento que eu havia apresentado ao longo dos anos. Sempre sentimos que algo estava errado, admitiu minha mãe. Mas você parecia determinado a fazer dar certo, então não interferimos. Amigos que eu havia negligenciado enquanto trabalhava horas extras para apoiar o David me receberam de braços abertos. Jéssica continuou sendo minha maior apoiadora, oferecendo perspectiva quando eu duvidava de mim mesma e celebrando pequenas vitórias na minha recuperação. A terapia se tornou uma parte essencial do meu processo de cura. O Dr. Larson me ajudou a reconhecer padrões de manipulação emocional que eu aceitava como normais e a erosão gradual dos meus limites durante o casamento. Trabalhamos o trauma da traição e do abandono, construindo expectativas mais saudáveis para relacionamentos futuros. O que é notável, observou o Dr. Larson após vários meses, não é apenas que você sobreviveu a essa traição, mas que você manteve a compaixão ao mesmo tempo em que estabelecia os limites necessários. À medida que a poeira jurídica baixava, o comportamento de David tornou-se cada vez mais errático. O charme deu lugar ao assédio quando suas tentativas de reconciliação fracassaram. Ele espalhou boatos entre conhecidos sobre eu ter roubado sua herança.
Ligações telefônicas tarde da noite vinham de números desconhecidos, revelando seu estado de embriaguez, enquanto ele alternava entre súplicas e acusações. Depois que ele apareceu acidentalmente em 3 locais diferentes onde eu estava encontrando amigos, relutantemente pedi uma ordem de restrição. O tribunal a concedeu imediatamente com base nas evidências de contato indesejado persistente e comportamento crescente. Durante esse período desafiador, me vi retornando ao plano de negócios que havia arquivado anos antes. Com a liberdade financeira para segui-lo adequadamente, consultei especialistas do setor, refinei meu conceito e realizei uma pesquisa de mercado completa. A consultoria boutique com a qual eu sonhava agora parecia não apenas possível, mas perfeitamente alinhada aos meus pontos fortes. Encontrei um local ideal para um pequeno escritório, projetei o espaço para refletir um ambiente profissional e desenvolvi pacotes de serviços voltados para pequenas empresas que precisavam de orientação financeira. Em vez de investir na minha fortuna repentina, construí o negócio com base na minha expertise genuína e ética de trabalho. 6 meses após o lançamento, conquistei meus primeiros grandes clientes e empresas que se arriscaram em uma nova empresa com base em recomendações pessoais e na minha clara paixão por ajudar outras pessoas a prosperarem financeiramente. O feedback positivo e as indicações que se seguiram confirmaram que meu sucesso vinha da habilidade, e não da herança. Quando uma revista local de negócios incluiu minha empresa na seção Startups para ficar de olho, a satisfação que senti superou em muito qualquer emoção relacionada à herança. Isso foi algo que eu mesmo construí, com base no conhecimento que adquiri ao longo de anos de trabalho árduo. O contraste entre a abordagem de David e a riqueza repentina e a minha não poderia ter sido mais gritante. Enquanto ele buscava gratificação e status imediatos, eu me concentrava em criar algo sustentável que beneficiasse outras pessoas. O dinheiro em si nunca foi o objetivo. Era apenas uma ferramenta que me permitiu construir algo significativo. 1 ano após a finalização do divórcio, eu mal me parecia com a mulher destroçada que assinará aqueles papéis. A transformação física refletia uma cura interior. Eu me endireitei, falei com mais confiança e sorri genuinamente novamente. Meu novo apartamento, embora modesto em comparação com o que eu podia pagar, estava decorado inteiramente ao meu gosto, sem comprometer as preferências de ninguém. Meu negócio de consultoria havia se expandido para um escritório maior no centro da cidade, com 3 funcionários. Cada dia trazia novos desafios que engajavam minha mente e meus talentos ao máximo. A confiança em meu andar e em minha voz foi conquistada através da superação de adversidades, e não garantida pela riqueza. A terapia regular me ajudou a processar a traição sem deixar que ela me definisse. Desenvolvi práticas diárias que me apoiavam na cura contínua, escrever um diário para acompanhar meu progresso emocional, meditar para me manter firme em meio a grandes mudanças de vida e construir uma rede de apoio de amizades autênticas baseadas no respeito mútuo. O retorno aos relacionamentos aconteceu de forma lenta e cautelosa. Minhas primeiras tentativas foram encontros para um café, que nunca avançaram, pois eu ainda estava aprendendo a confiar no meu julgamento de caráter. Por fim, desfrutei de alguns jantares agradáveis com homens que pareciam genuinamente gentis, embora eu permanecesse transparente sobre não estar pronta para um relacionamento sério. A melhor parte de namorar agora, disse a Jéssica, é que sei exatamente quais são os meus limites e não me sinto culpada por mantê-los. À medida que meu negócio prosperava, expandi meus serviços além das minhas projeções iniciais. A equipe que contratei trouxe habilidades complementares, criando um ambiente colaborativo onde todos contribuíram para o nosso sucesso. O reconhecimento do setor veio na forma de prêmios empresariais e convites para palestras em conferências, validando o valor real da minha visão. 6 meses depois de iniciar a atividade, criei a Fundação Harold Wilson, com uma parcela significativa da herança. A fundação se concentrava em educação financeira para mulheres, especialmente aquelas em recuperação de abuso financeiro ou mudanças econômicas repentinas. Oferecemos bolsas de estudo para estudantes carentes que cursavam administração de empresas e programas de mentoria para jovens empreendedores. Independência financeira é mais do que dinheiro, expliquei no evento de lançamento da fundação. É ter conhecimento e confiança para tomar decisões informadas sobre o seu futuro. A fundação se tornou o uso mais significativo da doação de Harold, transformando riqueza em oportunidade para outros. Cada bolsista ou mentorado bem-sucedido reforçou que o verdadeiro valor vem da criação de mudanças positivas, não do acúmulo de bens. Quase 14 meses após o nosso divórcio, encontrei David inesperadamente em um restaurante no centro da cidade.
Eu tinha acabado de terminar um almoço de negócios quando o vi sentado sozinho no bar, olhando para um copo meio vazio. Sua aparência me chocou, as roupas de grife substituídas por calças caqui amassadas e uma camisa para fora da calça, seu cabelo, antes cuidadosamente penteado, agora ralo e despenteado. Ele me notou antes que eu pudesse decidir se o reconheceria. Após um momento de hesitação, aproximou-se da minha mesa, com uma sombra da antiga confiança evidente na postura curvada. Samantha, disse-ele baixinho, você parece bem. De perto, as mudanças eram ainda mais evidentes. Linhas finas haviam aparecido ao redor dos seus olhos, e ele havia engordado de uma forma que sugeria estresse em vez de contentamento. Posso me sentar um instante? Perguntou ele, gesticulando para a cadeira vazia à minha frente. Contra a minha vontade, assenti. A raiva que antes ardia tão intensamente havia se transformado em algo que lembrava indiferença. Entrei com pedido de falência no mês passado, disse-lhe sem preâmbulos. Os investimentos fracassaram. O imóvel em Malibu foi executado. Verônica foi embora há 6 meses por alguém com melhores perspectivas. Permaneci em silêncio, sem encorajar nem desencorajar suas confidências. Agora percebo que joguei fora, continuou ele, com os olhos fixos na mesa em vez de encontrar os meus. Não apenas o dinheiro, mas todo o resto, seu apoio, sua fé em mim, a vida que poderíamos ter construído juntos. Pela primeira vez desde que o conheci, as palavras de David pareceram genuinamente reflexivas, em vez de calculadas para causar efeito. Eu te devo um pedido de desculpas, disse-ele finalmente. Um pedido de desculpas de verdade, não como antes, quando eu só estava tentando reaver o dinheiro. Fui cruel com você. Eu te traí depois de anos de seu apoio. Não há desculpa para a forma como te tratei. Considerei suas palavras cuidadosamente antes de responder. Obrigada por dizer isso, David, eu disse. Meu pai estava certo sobre você, ele admitiu, e sobre mim. Ele viu quem nós dois realmente éramos. A conversa mergulhou no silêncio, nem desconfortável nem confortável, simplesmente existindo no espaço entre duas pessoas que um dia compartilharam tudo e agora não compartilhavam nada além de uma história complicada. Seria possível, perguntou David, hesitante, mantermos contato? Não para nos reconciliarmos, acrescentou rapidamente, vendo minha expressão, apenas para conversarmos ocasionalmente, como amigos, quem sabe um dia. Parei um momento para analisar minha reação interna ao seu pedido. O limite parecia claro e natural. Não acho que isso seria saudável para nenhum de nós, David, eu disse gentilmente. Desejo-lhe tudo de bom, de verdade. Espero que encontre o seu caminho, mas nossos caminhos precisam permanecer separados. Ele assentiu, aceitando minha decisão sem discutir. Quando se levantou para sair, notei a conta da sua bebida no balcão. Tomando uma decisão em uma fração de segundo, fiz um sinal para o barman e paguei discretamente, antes que David percebesse, não por obrigação ou pena, mas como um gesto final de encerramento. Caminhando para casa, refleti sobre como minha compreensão de valor havia se transformado completamente. Durante anos, eu havia vinculado meu valor ao que eu podia oferecer aos outros, ao apoio que eu podia oferecer, à estabilidade que eu podia criar. David havia definido valor por meio de validação externa, posses e status. Harold havia enxergado através de nós dois, reconhecendo que o verdadeiro caráter se revela não quando não temos nada, mas quando, de repente, temos tudo. O dinheiro não havia corrompido David, apenas havia acelerado e amplificado quem ele já era. A herança que David via como um ponto final tornou-se o meu começo. Ela me proporcionou não apenas segurança financeira, mas também uma oportunidade de criar algo significativo e alinhado aos meus valores. A riqueza em si não era o presente. A liberdade de buscar um propósito, sim. A maior ironia era que, ao me descartar, David havia perdido tudo, enquanto, ao ser descartada, eu havia me encontrado. A pessoa que eu havia me tornado depois de suportar a traição era mais forte, mais sábia e mais autêntica do que a mulher que tentará desesperadamente salvar um casamento com alguém que valorizava a riqueza acima da conexão. A vida após a devastação revelou possibilidades que eu jamais poderia ter imaginado. Durante aqueles dias sombrios após ser expulsa de casa, a jornada do colapso à superação transformou não apenas minhas circunstâncias, mas também minha compreensão fundamental de resiliência e autoestima.
Olhando para o futuro, senti um otimismo genuíno não porque tudo estivesse perfeito, mas porque havia descoberto minha capacidade de criar significado a partir do infortúnio. O presente póstumo de Harold não foi o dinheiro em si, mas a oportunidade de reconstruir com base na autenticidade, em vez de acomodação. A traição que um dia definiu minha história tornou-se apenas um capítulo de uma narrativa muito maior de crescimento e autodescoberta. Por essa transformação inesperada, senti uma gratidão agridoce. Será que algum de vocês já passou por uma situação em que a traição acabou levando a algo melhor em sua vida? Alguém mais descobriu sua força somente depois de ter sido levado ao seu limite? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Se este vídeo ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre como encontrar forças inesperadas em situações difíceis. Obrigada por acompanhar minha jornada e lembre-se de que, às vezes, perder o que você pensava que queria pode te levar ao que você realmente merece.